Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma discussão de artigo científico da Physioclass. Me chamo professora Marcela Cabral e, junto com a professora Viviane, compomos a equipe do Physioclass. Então, iremos discutir a introdução, o objetivo, a questão central, falar um pouquinho do método Watson de hidroterapia, a metodologia utilizada, os resultados de discussão e a referência do artigo. Então, o artigo escolhido, ele foi publicado em 2022 na revista Complementary Therapies in Clinical Practice. É uma revista de Qualis A1. Então, da mesma forma do artigo passado, é uma revista com reconhecimento, internacional. E o objetivo foi comparar se o método Watson ele melhorava a questão da qualidade do sono e a qualidade de vida nesses indivíduos com doença de Parkinson, comparado à fisioterapia convencional, que seria a fisioterapia terrestre. Foi realizada aqui no Brasil, com o pessoal da Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. Então, nós sabemos que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. Ela é uma doença crônica e ela é progressiva. Além disso, nós temos como fator de risco a questão do aumento da idade. Então, afeta aí até 1% em indivíduos maiores do que 60 anos. A doença ela é caracterizada por sintomas motores e não motores. Os motores são os mais conhecidos, como por exemplo, o tremor, a rigidez muscular, a bradicinesia, que seria a lentidão dos movimentos, e a instabilidade postural. Mas também tem os sintomas não motores, que inclusive são os primeiros a aparecer nesses pacientes. Podem aparecer até mesmo anos antes dos sintomas motores. Quais seriam os não motores? Distúrbio do sono, fadiga, ansiedade, depressão, dor. O indivíduo ele pode ter alucinações, constipação também. E como impacto, nós sabemos que reduz a autonomia desses indivíduos e diminui a qualidade de vida deles também. Então, o objetivo do estudo é avaliar se a adição do método Watson à fisioterapia terrestre melhora a qualidade do sono e a qualidade de vida em pessoas com doença de Parkinson. E a questão central é: será que essa terapia aquática associada à fisioterapia terrestre melhora essa qualidade do sono e qualidade de vida quando comparada apenas à fisioterapia terrestre, especificamente em pessoas com doença de Parkinson? Então, para a gente adentrar mais no artigo, primeiro nós gostaríamos de falar um pouco sobre o que é o método Watson. Ele é uma técnica de hidroterapia, vem aí do shiatsu, mas é uma técnica que promove um relaxamento em água aquecida. Então, envolve exercícios de flutuação, alguns alongamentos, mobilizações rítmicas, e nós sabemos que traz benefícios tanto físicos como emocionais. Porém, se vocês buscarem esse método com a doença de Parkinson na PubMed, vocês vão ver que é pouquíssimo estudado nessa população. Então, como que foi a metodologia do artigo? Foi um ensaio clínico randomizado com 28 participantes com doença de Parkinson nos estágios de 1 a 3 na escala de Owen e IAR, e eles precisavam ter distúrbios do sono. Além disso, esses indivíduos eles foram recrutados por conveniência na Associação de Parkinson do Paraná. Então, todos eles foram contactados e convidados ali para participar da pesquisa, e somente 28 participantes atenderam aos critérios de inclusão. Então, como vocês podem ver na tabela dos indivíduos, dos participantes da amostra, a gente consegue visualizar que a idade média entre os grupos é bem parecida. Nós temos mais homens do que mulheres e nós temos os estágios classificados na Owen e IAR, ali mais para baixo, onde vocês podem ver que nós temos indivíduos com estágio 2, 2,5 e 3. Então, o grupo controle eram 14 indivíduos e fizeram apenas a fisioterapia terrestre,
com exercícios de mobilidade articular, de equilíbrio, de alongamentos, enquanto que o grupo intervenção, também com 14 indivíduos, faziam a mesma fisioterapia terrestre, ou seja, mobilidade articular, equilíbrio e alongamentos, mas eles fizeram 18 sessões de Watson, com 30 minutos, 2 vezes por semana, durante 9 semanas. Então, eles tiveram esse adicional, mas a fisioterapia terrestre era a mesma coisa. Essas são as imagens do artigo, uma amostra, né, dos indivíduos realizando o método Watson na piscina aquecida. Como desfechos primários, eles queriam avaliar a qualidade do sono, se melhorava ou não, então eles utilizaram a escala de Pittsburgh, que é a PSQI, e como desfecho secundário, eles gostariam de ver se melhorava a qualidade de vida desses pacientes, então eles utilizaram a escala de Nottingham, que é a NHP. Como resultados principais, comparando, né, o grupo que estava na piscina e o grupo que fez apenas a fisioterapia terrestre, a gente pode observar que houve uma melhora na questão da qualidade de vida e na qualidade do sono. Qualidade do sono Pittsburgh e qualidade de vida na Nottingham. Então, como resultados principais? O grupo controle, sem nenhuma melhora significativa, e o grupo intervenção, houve sim uma melhora significativa. Então, o grupo intervenção ele teve uma melhora significativa na qualidade do sono e na qualidade de vida, como foi mostrado nas tabelas anteriores, e eles afirmam que teve efeitos clínicos relevantes. Por quê? Porque houve uma mudança de 6 pontos no PSQI, que é acima do mínimo clinicamente importante de 3 pontos. Então, mais uma vez, o grupo controle ele não apresentou melhora, enquanto que a intervenção, sim. Além disso, na escala do NHP, os indivíduos relataram melhora em energia, dor, emoção, sono e na capacidade física. Na discussão, o artigo ele traz que o Watson pode atuar via relaxamento muscular, reduzindo a ansiedade, aumentando a eficiência do sono e é uma terapia complementar totalmente viável. Quais as limitações que eles mesmos abordam na discussão do artigo? Que houve uma amostra pequena, né, dos 28 participantes, que não houve segmento e também não houve cegamento na amostra. Então, eles reconhecem essas limitações. E como conclusão, a soma do Watson com a fisioterapia terrestre melhora o sono e a qualidade de vida em pacientes com doença de Parkinson. Ela é promissora como terapia complementar, porém há uma necessidade de novos estudos com maior amostra e também com segmento. E agora vamos para a discussão crítica. Então, assim como o artigo já trouxe, a amostra realmente foi pequena para um ensaio clínico randomizado, então termina que reduz o poder estatístico e a generalização dos resultados obtidos. A origem dos indivíduos, todos eles foram recrutados na mesma associação. Então, isso limita a representatividade, ou seja, o perfil socioeconômico, o acesso à saúde, a adesão, que podem ser diferentes em outras populações. E como critério de inclusão, eles só incluíram pacientes com distúrbio de sono. Então, aumenta aí a validade interna, que era o foco da pesquisa, mas acaba diminuindo a validade externa. Além disso, na amostra, nós só tínhamos pacientes de estágios iniciais a moderados, porque eles têm uma boa capacidade funcional, a maioria aí com a independência para caminhar, né, nesses estágios, e pacientes em estágios avançados, que seriam ou em IA4 e 5, foram excluídos. Então, os resultados eles não se aplicam a esses pacientes mais graves, que costumam ter um maior comprometimento motor e não motor. Além disso, em relação à randomização, ela foi feita para saber quais indivíduos iriam para o grupo controle e quais indivíduos iriam para o grupo intervenção, porém não houve cegamento. Então, os pacientes, eles sabiam se estavam recebendo o Watson ou não. Então, isso termina que aumenta aí a chance de efeito placebo
ou um viés de expectativa. E o grupo controle, como vocês viram, ele fez apenas fisioterapia terrestre, então não recebeu nenhuma intervenção equivalente em atenção ou tempo extra. Então, por exemplo, sessões placebo na piscina, outro método de hidroterapia que não fosse o Watson. Então, eles só fizeram a terapia terrestre e não tiveram esse tempo extra de piscina. Os instrumentos utilizados. O questionário do sono é um questionário subjetivo e ele depende de autorrelato do paciente. O questionário de qualidade de vida, ele também é subjetivo, dependendo aí do paciente, e poderiam ter tido medidas mais objetivas, como, por exemplo, a polissonografia do sono, para saber se houve essa melhora objetiva ou não. Então, ficam aqui alguns questionamentos para vocês. Por que ainda estudamos tão pouco intervenções não convencionais em doença de Parkinson? É resistência científica ou uma barreira estrutural? Por exemplo, o acesso à piscina, os custos de manutenção de uma piscina, questão de água aquecida, acessibilidade. 2. Os ganhos encontrados foram reais ou também influenciados pela percepção de cuidado extra recebido, já que eles iam para a fisioterapia terrestre e ainda recebiam todas as sessões na piscina? Será que o Watson seria seguro e eficaz em estágios mais avançados da doença de Parkinson? Ou a imersão e passividade poderiam representar riscos para esse tipo de paciente? Como poderíamos melhorar a metodologia para reduzir o viés de expectativa? Por exemplo, o grupo controle também receber sessões aquáticas, só que de forma placebo, sem estar utilizando aí a técnica do Watson. Essa foi a referência do artigo utilizado, caso vocês tenham interesse de ler na íntegra na PubMed. E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão de artigo científico e espero encontrar vocês nas próximas. Tchau, tchau.